O capacete da salvação serve então para proteção a nossa mente contra os ataques do diabo, as dúvidas que ele lança em nós com relação à salvação que nós obtemos em Cristo Jesus, as dúvidas que ele lança em nossa mente sobre o poder de Deus em nossa vida, aquilo que Deus é capaz de fazer, a obra que Deus é capaz de realizar na vida da humanidade. O diabo ele lança dúvidas na mente das pessoas para as pessoas não acreditarem no nascimento de Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo, para não acreditarem na morte de Jesus na cruz do Calvário, para não acreditarem na ressurreição de Jesus no terceiro dia e na sua volta, que ele prometeu que um dia vai voltar para levar a sua igreja. Então, são essas as dúvidas que o diabo coloca na mente das pessoas, para as pessoas não acreditarem. Ele é tão astuto que ele leva as pessoas a desacreditarem que Deus existe. Então, o capacete da salvação é essa proteção que o crente tem, que a pessoa que aceita Jesus tem, para livrar ele dessas dúvidas. Quando o diabo lança essas dúvidas, nós temos a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Rei. Nós temos a convicção de que só nele nós poderemos alcançar a salvação, só nele nós poderemos chegar a Deus, só através dele nós iremos para o céu. Então, o capacete da salvação nos dá essa segurança, nos dá essa defesa, nos defende dessas dúvidas que o diabo lança em nossa mente, na mente das pessoas, para impedir reinar, de crer em Jesus e de serem salvos. Porque qual é o objetivo do diabo? É levar todas as pessoas para o inferno. Ele não quer ir sozinho, ele já está, o destino dele já está traçado. E ele não quer ir sozinho, ele quer levar as pessoas com ele. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos libertar, para nos purificar, para nos santificar e para nos fazer herdeiros da sua justiça. Então, use o capacete da salvação como a proteção à sua mente para impedir que o diabo coloque na sua mente ideias contrárias àquilo que a palavra de Deus nos fala e nos recomenda. A última parte do nosso estudo vai falar sobre a arma de ataque. Então, o trecho da nossa lição diz que é a imprescindível arma ofensiva. Então, e qual é essa arma? É a espada do Espírito. Que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. Aí o texto diz assim: finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é makaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo faz uma referência a respeito disso. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda escritura, quando eu falo escritura aqui, estou falando da palavra de Deus, tá? Divinamente inspirada, é apta ou é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia é isso. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos orienta, ela nos faz ver Jesus, ela nos faz encontrar Jesus, ela nos leva a Deus, ela nos leva à presença de Deus. Então, essa é a espada do Espírito, da qual nós temos que ter posse, temos que ter conosco. Quem não tem a palavra de Deus em sua vida, não tem como lutar, não tem como guerrear contra as astutas ciladas do diabo, contra as potestades, contra os principados. Lembra que eu já falei em outros vídeos? A arma com a qual Jesus venceu o diabo foi a palavra de Deus. O diabo até veio a ele trazendo a palavra, porque ele também conhece a palavra, e ele veio dizendo a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus usou a própria palavra para vencer ele, dizendo: escrito está, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, com a palavra de Deus nós vencemos o inimigo.
Aí depois ele usou a própria palavra, que eu também já disse para vocês, um versículo lá do Salmo de número 91, que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. E ele disse para Jesus, levou Jesus ao monte e disse, lança-te daqui abaixo, porque escrito está, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ou seja, ele usa a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus, conhecendo ele, disse, também escrito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus vence ele novamente com a própria palavra. Então a palavra é a espada com a qual nós guerreamos. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é também arma fundamental, da qual nenhum crente pode deixar de tê-la. Todo crente, todo cristão precisa ter posse desta arma, que é a espada, a palavra de Deus. E como nós fazemos para termos a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Primeiro, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus é a palavra. Quando eu aceito Jesus, eu tenho a palavra na minha vida. A palavra já está em mim. A palavra já faz parte da minha vida. Aí depois eu vou ler a Bíblia diariamente, constantemente, para que a minha fé seja cada dia mais edificada, para que a minha fé seja cada vez mais consolidada na palavra de Deus. Quando eu tenho Jesus na minha vida, que eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador, então a palavra já está em mim. Eu já tenho a palavra na minha vida. E aí Jesus disse lá em João capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí continua dizendo, toda vara que está em mim, vou ler aqui, ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja que quando nós estamos em Jesus, nós produzimos frutos. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos edificados. Nós temos segurança, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas com Jesus nós podemos fazer tudo. O salmista, em um dos salmos, ele diz, com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu faço proezas. Sozinho o salmista sabia que ele não podia fazer nada, mas com o seu Deus ele podia fazer tudo. Com o seu Deus ele podia vencer os inimigos, e assim somos nós. Com Jesus nós podemos tudo. Sem Jesus nós não podemos nada. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu por nós. Então a importância da palavra de Deus em nossa vida é sublime. Nós precisamos da palavra de Deus. Não tem como vivermos neste mundo e na vida futura sem a palavra de Deus. No Salmo de número 119 e no versículo, se eu não me engano, de número 89, o salmista diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Vou só confirmar o versículo. 119 e 89. É isso mesmo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus aqui neste mundo e precisamos da palavra de Deus no céu. E a palavra de Deus já está no céu, que é Jesus. Jesus já está lá nos aguardando. E nós precisamos dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para nós derrotarmos os nossos inimigos invisíveis, demônios, potestades, principados que estão atormentando as pessoas aqui neste mundo. E é só através da palavra de Deus que nós conseguimos vencê-los. Então, tenha posse da palavra de Deus, faça uso dela,
leia a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, receba a palavra de Deus em seu coração, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você terá a palavra de Deus na sua vida. Você será vitorioso, você será vitoriosa, porque a palavra é tudo para nós. A palavra é vida, a palavra é ressurreição, a palavra é amor, a palavra é gozo, a palavra é esperança, a palavra, eu teria aqui adjetivos do alfabeto inteiro para falar de vocês sobre a palavra, o que é a palavra para nós, mas não dá tempo de fazer isso, porque Jesus é tudo. Jesus é tudo em todos e para todos. Então, o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós terminamos falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, só para nós concluirmos esse estudo da carta de Paulo aos Efésios, eu vou comentar aqui algo que o comentarista da lição pôs aqui, sobre a armadura de Deus para nós e a função dessa armadura de Deus. Então, o cinto, né, ele simboliza a verdade, que nós já falamos. A couraça da justiça significa retidão do soldado. Os sapatos significa a paz que vem das boas novas. Né? Quando nós pregamos o evangelho a outras pessoas, nós levamos paz a estas pessoas. O escudo significa a fé que nós devemos ter em Cristo Jesus. O capacete simboliza a salvação, porque protege a nossa mente dos ataques do diabo. E a espada simboliza a palavra de Deus, da qual nós terminamos de falar para vocês. Então, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. É só assim que nós poderemos vencer as astutas ciladas do diabo. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:5, se não me engano, porque sem mim nada podeis fazer. 15, vamos ver se é 5 mesmo. Não é 5. É isso mesmo, 15:5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Com Jesus nós podemos tudo. Tenha Jesus em sua vida. Aceite Ele como seu Senhor e Salvador, se você ainda não o fez. Aceite-o, receba Ele em seu coração. Tenha a palavra de Deus na sua vida e você terá uma vida de vitória, não apenas aqui neste mundo, mas na vida futura. Que Deus abençoe a todos vocês que tiveram o desejo no coração de ouvirem esses vídeos, que se prontificaram a ouvir a palavra de Deus, que essas palavras que foram ditas por nós nesses dias, nesses meses, sirvam de guarida para a sua vida, de socorro para a sua vida, sirva para fortalecer a sua fé, para te dar graça da parte de Deus para você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você já creu, para que você permaneça firmado nele. Use essas armas espirituais das quais estudamos nesses últimos vídeos. Elas são poderosas, elas são eficazes. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados, o príncipe das trevas deste século e contra tudo aquilo que o diabo, o nosso principal adversário, ele lança contra nós para nos derrotar. Mas com estas armas espirituais, nós somos mais do que vitoriosos, porque Cristo Jesus já venceu por nós todas as coisas. Muito obrigado por sua atenção, pelo tempo que você destinou para ouvir esses vídeos, e que esta palavra faça um efeito poderoso na sua vida, na vida da sua família, e que você tenha esta fé inabalável na palavra de Deus, nessa palavra que é poderosa para fazer coisas grandiosas em nós. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.